Olá, eu sou Dimas Antunes, urologista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hiperplasia prostática benigna. O que é isso, né? Existe uma grande confusão. Quando a gente fala em próstata, que é uma glândula que todo homem tem, a primeira mensagem que a gente vê na cabeça é câncer de próstata. Mas cuidado, a doença mais comum desse órgão não é o câncer. Apesar de ser super famoso o câncer de próstata, a doença mais comum desse órgão é a hiperplasia prostática benigna, que popularmente a gente chama de crescimento da próstata ou próstata crescida. É tão comum, mas tão comum, que às vezes a gente acaba considerando isso como normal. Não é normal, é comum. Então, quais são as manifestações mais comuns quando o paciente apresenta o crescimento benigno da próstata, HPB, hiperplasia prostática benigna? Primeiro, essa é uma doença mais comum no paciente com 50, 60, 70 anos de idade, não é tão comum no paciente jovem. E quais são as manifestações? Dificuldade para urinar, várias idas ao banheiro, tanto ao longo do dia quanto à noite, urgência para fazer xixi, jato urinário mais fraco ou jato partido, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Essas são as manifestações mais comuns. E como é que é o tratamento? Primeiro é saber que a hiperplasia prostática benigna, a próstata, também é órgão-alvo da chamada síndrome metabólica. Então, todos aqueles cuidados que você faz gerais para a sua saúde cardiovascular, em relação a um controle dietético, exercício físico, boa qualidade de sono, também vão nos ajudar a tratar a hiperplasia prostática benigna. Do ponto de vista mais específico, em relação à medicação, existem pelo menos 5 tipos de remédio que a gente pode prescrever para tratar os sintomas relacionados ao HPB. Remédios que podem melhorar o jato, melhorar a urgência para ir no banheiro, menos idas noturnas ao banheiro, enfim, a gente tem esses 5 tipos de remédio. No entanto, vão existir pacientes que, principalmente pelo alto volume da glândula ou por refratariedade ao tratamento com os remédios, não vão ter uma progressão adequada do seu tratamento. E aí a gente vai propor um tratamento cirúrgico para esse paciente, uma cirurgia para tratar o crescimento benigno da próstata. Mais uma vez, uma grande confusão. Quando a gente fala em próstata e cirurgia, a gente sempre pensa na cirurgia radical para a próstata. Mas eu não estou falando dessa doença, e novamente, não estou falando sobre prostatectomia radical. O tratamento aqui é um procedimento apenas desobstrutivo, uma enucleação da próstata ou ressecção através da uretra, ressecção transuretral da próstata. Basicamente o que a gente vai fazer é abrir o miolo, né? Deixando a casca da próstata, porque a gente não está falando de câncer. As repercussões desses tratamentos em relação à vida sexual, eles não costumam dar a piora da ereção. Isso é bem incomum, é bem raro acontecer impotência sexual após esse tipo de tratamento. O grande impacto na vida sexual do paciente é em relação ao volume do seu sêmen. Aí sim, a gente está falando de uma frequência mais alta do que a gente chama de orgasmo seco. O que acontece? O paciente continua com apetite sexual normal, desejo, a libido, tesão, continua a mesma coisa. A ereção, que é o pênis ficar ereto, mesma coisa, não costuma dar impotência esse tipo de cirurgia. O orgasmo, que é uma sensação de prazer no auge da relação ou da masturbação, isso também continua acontecendo. O que acontece como efeito colateral do tratamento aqui, na verdade, é uma diminuição do volume do ejaculado. Então o paciente tem o ato sexual, tem o apetite sexual, tem ereção, tem prazer, etc. Mas no orgasmo, na hora que o paciente sente esse prazer máximo, o paciente vê que não tem ou pouco tem volume de sêmen. Isso sim é um efeito importante e é importante a gente estar ciente sobre esse efeito colateral do tratamento. Em relação às técnicas cirúrgicas, existem basicamente técnicas em que a gente faz uma abertura pela bexiga desse excesso de volume prostático. Isso pode ser feito por cirurgia aberta, pode ser feito por cirurgia laparoscópica e por cirurgia robótica, que é uma evolução da cirurgia laparoscópica. E existem diversas formas de tratar isso pelo canal da urina. É o que a gente chama de ressecção transuretral da próstata. Esse é um procedimento mais simples, geralmente feito até com anestesia até mais leve, o tempo de internação é bem mais curto e ele é feito pelo canal. Significa dizer que não existe corte para esse tipo de cirurgia. Existem várias formas de energia hoje desenvolvidas para fazer esse tratamento. Alça monopolar, energia bipolar, pode ser usado um laser de rhômio, laser de túlium,
Existem até tipos de clipes que são colocados para diminuir o volume prostático. E finalmente, aqueles pacientes de altíssimo risco cirúrgico, em que sequer suportariam um procedimento, por mais simples que seja pelo canal, existem outras técnicas, como a embolização prostática, no qual são colocados, feita por via arterial, né, pelos próprios vasos sanguíneos, e causa obstrução dos vasos que irrigam a próstata, mais uma vez, em situações muito reservadas. Se você quiser saber mais sobre todas essas técnicas, converse com o seu urologista para ele lhe explicar todas as opções terapêuticas que estão disponíveis aqui no Brasil para ter um melhor cuidado com a sua saúde prostática. E se mantiver sua dúvida, deixe aqui no canal as suas dúvidas, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser muito esclarecedor para outros pacientes que podem estar na mesma situação que você.